Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 16/10/2017. Primeiramente, peço desculpas por não ter estado a semana passada. Como eu ainda estou com uma alergia muito grande nos meus olhos, porque é o seguinte, eu tenho alergia toda vez que se usam tintas, produtos de construção, e eu tive isso na minha casa e aqui na SBP. Então, de vez em quando, vocês vão me ver enxugando aqui a lágrima, mas na verdade é um pouco ainda dessa alergia, tá bom? É por isso que eu não consegui fazer o chat, porque eu não conseguia ler, tá bom, gente? Mas eu tô vendo aqui que eu tô com a Carolina, com o Júnior, prazer em estar com vocês. Tem até uma pergunta já da Carolina, e tenho outras perguntas aqui. A Carolina nos pergunta, o que é contratransferência? Olha, Carolina, até chegar na contratransferência, é preciso que eu te explique outras questões do contexto da transferência e da contratransferência em psicanálise. Em psicanálise existem processos chamados introjeção e projeção. A projeção é o seguinte. Vamos supor, Carolina, que eu sou uma pessoa muito fofoqueira, mas eu ou não vejo isso em mim ou não admito isso. Então eu chego e digo assim, olha gente, a Carolina é muito fofoqueira. Ou seja, eu projeto um conteúdo meu no sujeito, no outro, no caso, em você. Na verdade, eu estou falando de mim, então eu estou projetando. Vamos supor uma outra situação. Vamos supor, Carolina, que nós temos uma moça que era muito apegada ao pai, né? O herói da vida dela era o pai. E aí ela se casa, né? E ela tem um pouco de decepção. O marido não é exatamente o que ela esperava. Então vamos lá, vamos começar de novo. Uma moça tem uma relação com o pai muito boa, ela acha que o pai é o melhor homem do mundo, é o super-herói. E aí ela se casa. E começa a reconhecer no marido certas coisas que desagradam. O marido não é exatamente como era quando namorava. E ela faz uma transferência do pai dela para o marido. O que seria essa transferência? Por exemplo, ela idolatrava o pai. Ela gostava demais do pai. Então ela não via defeitos no pai. Mas se visse defeitos ou sentisse raiva, ela não conseguia se expressar com o pai, porque ela tinha um amor e uma admiração muito grande. Agora, na transferência que ela faz para o marido, ela consegue brigar com o marido e consegue ver os defeitos. Mas na verdade ela não está brigando com o marido. Pelo menos não 100%. Ela está brigando com o pai na transferência do marido. Muito bem. Então, isso é o fenômeno da projeção e da transferência. Isso ocorre na vida e também no consultório de análise no SET. Então, é normal o paciente projetar e transferir conteúdos seus para o analista. Ele projeta e transfere, né? O analista é a figura dos seus desafetos. É a figura do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, enfim, de qualquer um que lhe traga problemas. O paciente pode projetar e transferir, aliás, é ótimo, é esperado que ele faça isso. Agora, quem não pode projetar e transferir é o analista no seu paciente. Se o analista fizer isso, leva o nome de contratransferência. Então, a contratransferência é uma atitude que o psicanalista tem com o seu paciente por não estar devidamente analisado, não estar ainda devidamente pronto para fazer uma análise, e comete esse erro. No começo de carreira, eu diria que é até comum os analistas fazerem isso, e o seu supervisor vai corrigi-lo sobre isso, né? Vai corrigindo e vai explicando. Suponha você que alguém chega no meu consultório e fala assim para mim, Fátima, eu estou com vontade de matar minha mãe. Eu digo assim, então mata com porrete. Eu acabei de contratransferir, ou seja, eu também estou com raiva da minha mãe, junto com a pessoa, não consegui não entrar no conteúdo emocional dela e digo uma barbaridade dessas. Então, o psicanalista, por isso, um psicanalista, alguém para ser psicanalista, um aluno de psicanálise, é obrigado a fazer a análise exatamente para ele não entrar em contratransferência. É comum no meu consultório as pessoas dizerem, olha, eu fui num terapeuta, não vou nem aqui dizer nomenclatura de que tipo de terapia. E o terapeuta começou a contar a vida dele para mim e a chorar. Fica muito estranho, né, gente? Nós podemos, às vezes, fazer um comentário da nossa vida, isso é comum.
Agora, o sujeito da análise é o paciente. Tá? O espaço da análise, o tempo de fala, o tempo do verbo pertence ao paciente. Né? Esse é um espaço para ser dividido muito pouco com o analista, quase que 100% do paciente. É o paciente que tem que falar, não é o analista que tem que contratransferir. Se uma pessoa faz uma formação em psicologia, em psicanálise, e não faz análise, ela vai contratransferir e não vai conseguir ajudar as pessoas de jeito nenhum. Por isso, a análise em psicanálise é absolutamente obrigatória. Você não se forma sem, no mínimo, 100 horas de análise. Tá bom, querida? Espero que você tenha entendido, Carolina. Se você não entendeu, você posta aqui na página. E vocês que têm dúvidas e que vão assistir o programa no YouTube, embaixo, né, no YouTube, Ana, tem uma forma de vocês fazerem perguntas. Vocês fazem comentários e mandam perguntas, e na próxima semana eu estou sempre respondendo, tá? Por favor, façam isso, porque eu estou aqui para tirar dúvidas do curso. Eu sou a tutora de vocês à distância. Então, eu vejo tudo que vocês mandam a nível de exercícios, a nível de provas. Não façam de mim suporte nem comercial. Eu não dou suporte, eu não ensino vocês a mexer na internet, né? E nem falo da parte financeira. Mas a parte pedagógica, essa é comigo. Tanto no chat quanto na tutoria, tá certo? Então podem fazer as perguntas, porque eu estou aqui para respondê-las. E não é só sobre Freud, não. Vocês podem perguntar de qualquer autor, né? Eu recebi até uma pergunta aqui, não é? Se Lacan era agressivo no seu consultório. Olha, eu diria para vocês, Lacan foi o psicanalista de todos eles, do Jung e do Reich, ele foi o único que não conheceu Freud. Ele veio depois que Freud já tinha morrido. Mas ele resolve fazer uma releitura da obra do Freud, né? Ele acrescenta muitas coisas na obra do Freud, o que deixa a obra do Freud muitíssimo mais interessante. O que seria isso? Por exemplo, ele pega a obra do Freud e torna a obra do Freud mais profunda. O Freud era conhecido como um médico que escutava seus pacientes, ouvia, né? Então, Lacan vai dizer, o inconsciente se estrutura a partir da linguagem. A linguagem é o inconsciente. Ou seja, quando nós éramos crianças e aprendemos a falar, nós começamos a ficar neuróticos. A própria palavra é a estrutura da neurose, que é a estrutura do nosso inconsciente. Todas as crianças começam a falar porque tem uma necessidade. Então, o Lacan já dizia isso, né? Então, o Lacan tem uma importância muito grande porque ele vem rever a obra do Freud. Quando diziam para ele assim, Lacan, você é lacaniano? Ele dizia, não, sou freudiano. Ele dizia que foi a pessoa que mais leu Freud em toda a vida, que ele conhecia, porque ele lia e relia Freud. Ele tinha assim, uma obsessão pela obra freudiana. Agora, para entendermos Lacan, óbvio que nós temos que ter toda a base freudiana, porque é como entender matemática sem estudar geometria. Se você não tem as operações básicas, você não faz equações. Então, Freud é o pai da psicanálise, né? Muito bem. Então, essa foi uma das perguntas que me fizeram. Outra foi o seguinte, o que é fase oral, anal e fálica? Vocês fazem umas perguntas bem fora, quer dizer, perguntas interessantes, mas que têm que ser contextualizadas. O que seria contextualizar uma pergunta? Fase oral, anal e fálica, ela tem que ser contextualizada porque ela é uma expressão das pulsões, né? Freud disse que nós nascemos com duas pulsões básicas, chamam-se elas pulsão sexual e pulsão agressiva, e ambas têm uma energia que leva o nome de libido, né? E é uma descarga pulsional que o ser humano tem da hora que nasce à hora que morre. Só que essa descarga vai ser feita por locais orgânicos diferentes, dependendo da idade e do desenvolvimento do ego de cada ser humano. É muito interessante a obra do Freud, porque ela tem uma assertividade nos acontecimentos psíquicos, juntamente com os acontecimentos mentais e com os acontecimentos biológicos. Então, assim, é preciso distinguir o que é a mente e o que é
o cérebro. Mente e cérebro. Ora, mente é algo subjetivo, cérebro é algo objetivo, corpo é algo objetivo. Então, Freud vai dizer que a psique, que é subjetiva, ela tem uma correspondência na objetividade do cérebro e do corpo. Mas como é isso? Muito bem. A partir da fase oral. Ora, quando Freud vai falar fase oral, ele vai falar de uma fase em que a boca, os lábios, a língua, que é toda uma parte orgânica, não é? Fazem a descarga pulsional da agressividade e da sexualidade através da sucção. Então, o bebê, quando ele nasce, eu vou até ler para vocês aquilo que eu estou na apostila aqui do lado. Na fase oral, o prazer sexual predominantemente relacionado à excitação da cavidade oral dos lábios está associado à alimentação. Mas não é só a fase sexual, é a fase agressiva, porque existe uma fase chamada oral canibalística, em que a criança, por exemplo, morde. Ela morde porque o impulso agressivo aí pode ser uma descarga de raiva. Quantas vezes a gente sabe que o bebê morde o seio da mãe, tendo ou não tendo dentinhos? Numa descarga pulsional agressiva. Então, essa descarga na fase oral faz-se preferencialmente de 0, do momento do nascimento, até 1 ano de idade. Quem já teve um bebezinho no colo, já viu que o bebê, aonde você encosta o bebê, se você encostar o bebê no braço, ele vai sugar o braço, não é? Muitas vezes o bebê alimenta-se de leite materno ou de mamadeira, mas ele continua com a necessidade de sucção. E muitas mães continuam dando leite para a criança. E muitas vezes o que a criança quer é sugar uma chupeta. Por quê? Porque ela